Vamos continuar aqui, vamos ver se o João Oliveira vai provar que não existe intercessão do santo, né? Continuação aqui, né? Reagindo ao vídeo de Lucas Bozola com 25 católico. A ignorância do católico. O tema, ele fugiu totalmente do tema. Toda vez que você pergunta para um católico, existe algum texto que embase uma intercessão do santo, assim, que mande orar para alguém que faleceu e que esse falecido ora pela gente, intercede pela gente? Aí quando eles vão tentar caçar um texto, eles acham os textos de oração de vivos entre vivos. Oração de vivos entre vivos, né? Vivos com vivos, entre vivos em favor de vivos, é bíblico. Todo mundo crê nisso, até os protestantes. O que não existe é oração de vivos para mortos, com uma legalidade, isso aqui se chama necromancia, oração pelos mortos. Não pode, proibido por Deus. Não. Necromancia é invocação aos mortos. Oração pelos mortos não é necromancia. É orar pela pessoa falecida. Sim, se eu invocar uma pessoa falecida, aí sim. Foi isso que o profeta, ou o rei, fez. Esse Saul, né? Eu acho que é Saul. É simples. Intercessão, se a gente possamos interceder pelos outros, e aqueles que já estão diante de Cristo, ressurreto. Segundo Coríntios 5:8, Paulo falando, veja a hora de depender desse corpo e habitar junto do Senhor. Então, ele sabe que lá ele pode fazer mais que faz aqui na terra, cara. Porque lá ele já está ressurreto, porque ele está lá em companhia com Cristo, diante do altar, servindo de noite, Apocalipse 7:15, clamando ali, intercedendo. Para o João Oliveira, quem morre já acabou. Está descansando, está tirando uma férias. Não, pelo contrário, a luta continua ainda. Por exemplo, Caim mata Abel. Certo? Por que Abel não está descansando? Olha só. Gênesis 9. Ou 4:9. O Senhor disse a Caim, onde está teu irmão Abel? Caim respondeu, não sei, sou porventura eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe, que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim, ó. Para o protestante, os mortos não podem fazer nada. Sim, cara, ele ofereceu o que aqui? Ele ofereceu um sacrifício superior a de Caim. Por isso que o sacrifício de Abel é superior de Caim. Por isso, apesar de sua morte, ele ainda clama, ele ainda fala, ele intercede, ele está em comunhão com o Verbo. Porque o único de Apocalipse 8:3 tinha acesso às orações de Jesus, porque Colossenses 18, quem será a cabeça, a igreja é o corpo místico, as orações, nossa, quem leva essas orações sobe no altar, os santos apresentam ali ao Verbo, cara. Essa é a finalidade do santo, servir de noite o Jesus Cristo, interceder. Não, só pode, só quem está vivo. Se pegar em Êxodo 32:3, ali quando o povo quer eliminar aquela idolatria do seu povo ali e tal, etc., Moisés, ele intercede, lembrai da aliança que fez com Abraão, Isaac e Israel. Olha só, já estão mortos. Jeremias 15:1. Mesmo que o profeta Samuel iria se apresentar diante de mim, não intercederei por esse povo. Então, os santos, os mártires que estão ali diante do altar, ele apresenta ao Verbo, cara. Que loucura desses protestantes, pô. Se você é justo, a gente alcançamos ali Hebreus 12, 22, 23, nós chegamos a essa perfeição? Não, cara. Se a oração do justo é grande e eficaz, eu não sei o que fazer então, cara. O cara já mistura com necromancia, com feitiçaria, com... Meu irmão, a Universal, ela invoca lá os demônios, chama os demônios. Isso aí é necromancia.
A igreja do apóstolo Leão do Sara ali fica adivinhando o nome. Isso é necromancia, etc. Meu irmão. Pelo amor de Deus. Necromancia, oração pelos mortos. Não pode, proibido por Deus. E a Bíblia também não mostra ninguém lá do céu. Capítulo e versículo mostrando que as orações aos santos é uma necromancia. Não, para os protestantes, quando a gente vai na igreja católica que tem aquelas imagens de via sacra, a gente pede uma intercessão de Nossa Santa Senhora, nós está invocando uma pessoa que morreu. Hebreus 3, lembrai do vosso guia que encerrar a carreira. Quem são esses guias que encerraram a carreira? Apocalipse 7,15, que serve o Senhor dia e noite. Lembrai do vosso guia que encerraram a carreira. Quem são esses guias? São os mártires, que ofereceram um sacrifício superior. Qual foi o sacrifício de São Pedro? Pregado de ponta cabeça. Se Caim matou Abel ainda fala, apesar de o seu sacrifício foi aceito, imagina os mártires que estão clamando. Pedro pregado de ponta cabeça, Paulo decapitado, João Batista decapitado. Imagina essas pessoas clamando. Hebreus 11, 11. Olha só. 4. Pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim. E mereceu ser chamado justo. Você acha que a oração de Abel não tem grande eficácia mais que a minha e a sua, protestante? Porque Deus aceitou as suas ofertas. Graça a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Imagina a oração de São Pedro, que foi pregado de ponta cabeça. Imagina São Paulo, que foi decapitado. Imagina Santo Estevão, que foi apedrejado. Imagina João Batista, que foi decapitado. Imagina os mártires. Você acha que não tem eficácia mais que a minha e a sua? Você acha que a oração ali de Judas Macabeu, ali, aquele sacrifício, todo aquele contexto ali, não tem respaldo para Deus? Não, é necromancia. Ninguém lá do céu, né, que faleceu, que está no céu, orando em favor de alguém aqui na terra. A Bíblia não mostra sobre isso, né? E toda vez que Apocalipse. Lê Apocalipse 6, 9, 10, 11. Apocalipse 5, 8. Apocalipse 8, 3. Jó diz que tem um intercessor entre 1000. Jó intercedia Jó 1,5 pelos seus filhos. que os católicos aqui tentam procurar um texto é sempre de uma pessoa que orou por outra pessoa. Maria que pediu um favor para Jesus, eles colocam no mesmo capítulo e versículo bíblico. Você não está provando nada de capítulo e versículo bíblico, você está provando o seu pensamento. Capítulo e versículo bíblico, ô professor. Você não está vendendo curso aí? Você não é o especialista? Então mostra de capítulo e versículo. Eu, Sérgio Roberto, estou mostrando para você. Se Caim matou Abel, mesmo apesar de sua morte ele era clama, imagina os mártires ali que deram a vida, que derramaram a sua vida pela igreja. Mesmo balaio da intercessão dos santos deles, né? Você vê que os católicos é totalmente assim, contraditório. Eles não entendem, assim, não entenderam nenhum tema. Aonde é contraditório? Mostra de capítulo e versículo bíblico. Você não mostra. Você está querendo defender o Lucas Chorão do Lucas Manzoli, que chorou igual um bebezinho nesse debate? Então me mostra. Por que Abel está clamando? Hebreus 12, 1. Essa nuvem de testemunha. Hebreus 12, 22, 23. As almas dos justos chegaram à perfeição. Hebreus 11, 4. Você vê ali a listagem dos heróis da fé. Jó 42, 8. Jeremias 15, 1. Jeremias 14, 14. Êxodo 32, 13. Assim, contraditório. Eles não entendem, assim, não entenderam nenhum tema, para falar bem a verdade. Eu acho engraçado quando os católicos citam naquele texto de Apocalipse
onde João vê o quinto selo se abrindo e as almas dos mártires estão debaixo do altar de Deus, né? Aí as almas desses mártires que morreram na grande tribulação começam a clamar injustiça em favor deles mesmos. Aí os católicos falam, né? Tá vendo? Eles estão clamando a Deus. E isso é a intercessão dos santos. Mas esse texto também não embasa na intercessão dos santos. Por quê? Porque esse texto é futurístico, ou seja, vai acontecer na grande tribulação. Esses santos debaixo do altar de Deus são os mortos da grande tribulação. E eles estão pedindo em favor de alguém? Não, em favor do... Qual tribulação? Me mostre de versículo e capítulo bíblico. Porque esses mártires eles estão clamando aqui, ó. O cara não tem nem a capachorra de abrir o texto, ó. Apocalipse 6, 9. Ó. Olha só, por que eles estão clamando? Se está diante do altar ali, Cristo já está ressurreto. Olha só, quando abriu o quinto selo, vinha debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho do que era depositado. Ó, essas pessoas que morreram foram martirizadas por causa do que? Ó, da palavra de Deus. Agora você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você lê os testemunhos dos santos, como primeiro mártir ali, e a dos apóstolos, São Estevão. Morreu por quê? Pregando a palavra. Pedro, pregado de ponta cabeça. Morreu por edificando a igreja. Paulo morreu também edificando a igreja. Santo Inácio de Antioquia morreu também edificando a igreja. Então, irmão, é simples entender isso. Está falando dos mártires da era apostólica. Não, aqui são os mártires da pré-tribulacionista, tal, etc. Não, cara. Olha só. E clamavam em alta voz, dizendo, até quando? Por que até quando? Porque eles foram perseguidos, porque eles foram martirizados, porque eles foram martirizados. Marte. Por que ele está clamando? Por justiça, para a palavra de Deus ser proclamada cada vez mais, porque ali eles já estão ali na glória, porque eles já estão ali ressurretos, eles estão ali diante do altar. Se você for pegar Apocalipse mais seguido aqui, ó, 7:15, ó, está servindo. E mais para frente, se você for pegar aqui, essas orações desse justo foram ouvidas. Ele clamava em alta voz. Olha só, até quando tu, que és Senhor Santo verdadeiro, ficará sem fazer justiça, sem vingar não sei quantos habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles umas vestes brancas, e foi-lhe dito que aguardasse ainda um pouco, até que se cumprisse o número dos companheiros de serviço e os irmãos que estavam com eles, para serem mortos. Ó. O que foi dado a esses santos que estão clamando? Vestes brancas. E que Cristo fala, espera mais algum tempo, porque tem mais mártires para morrer. Morrer por quê? Da palavra, por causa, anunciando a igreja, o reino de Deus. Isso aqui não é intercessão, eu não sei o que é isso aqui então. Simples. Porque os santos, eles sabem o que está acontecendo. A igreja é militante e a igreja é triunfante. Cristo, ele é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Como os santos sabem? Porque o santo está em comunhão com o verbo, em comunhão com a esposa. Por isso que o único anjo, ó, Apocalipse 8:3, ó, adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com tributo de ouro na mão. Foram dados muitos perfumes para que oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Não, isso aqui é futurista, isso aqui não é agora, isso aqui vai acontecer e etc. Eles entram nessa falácia, porque eles não têm como provar, eles vão dando volta, que o texto bíblico é específico. Cristo já está na glória, meu querido. E quem está junto com Cristo? Os santos. Apocalipse 14:4, os santos, aqueles que estão contaminados com mulher, seguem o verbo onde quer que vai, cara.
Misericórdia, cara. Vou encerrar esse vídeo aqui que tem mais o que fazer. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Se isso ali na intercessão, que então é hemocremacia. Nós somos feiticeiros, nós somos macumbeiro para os protestantes. Aonde a intercessão dos santos é macromancia, cara. A gente não está invocando o santo. A gente não está invocando os mortos para saber o futuro, para saber como você vê hoje nessa atualidade. Nós oramos junto com os santos. Eu, Sérgio Roberto, eu não peço oração para os santos. Eu oro junto com os santos. Essa visão católica aí, nós oramos para o santo. Por que você vai orar para um santo que o santo já está ressurreto, cara? Nós oramos junto com os santos. Por que você vai pedir a oração para a Virgem Maria? Você ora junto com a Virgem Maria, porque eles já estão ressurretos. Eles estão servindo o Senhor dia e noite. Dia e noite. Apocalipse 7,15. A luta continua na glória ainda, aqui, meu irmão. Salve Maria, sou missionário, servo.